Esse é mais um episódio do Urbanidades, podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou a Vitória Teixeira, graduanda em Ciências Sociais e também pesquisadora do Urban Data Brasil. E hoje serei a sua anfitriã. E para compor a bancada desse episódio, tenho a honra de contar com a presença de Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline? Olá, Vitória, olá, ouvintes. Eu me chamo Jaqueline, sou graduada em Ciências Sociais pela USP, também faço parte da equipe do Urban Data Brasil. Sempre uma alegria participar de mais um episódio do Urbanidades. Antes de começar, eu queria dar alguns recados sobre as nossas redes. Vocês podem encontrar o perfil do Urbanidades no Instagram, no @urbanidadespodcast, e vocês também podem escutar esse e outros episódios nas plataformas Spotify e YouTube Music. Além disso, a gente também tem o banco de dados bibliográfico com milhares de textos sobre o Brasil urbano, mais de 20 mil referências. Para acessar, é só digitar o site urbandatabrasil.fflch.usp.br. Também contamos com a presença de Cassiane. Tudo bem, Cassiane? Olá, Vitória. Olá, Jaqueline. Eu me chamo Cassiane. Eu também sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e bolsista de iniciação científica pela FAPESP. E é um prazer participar do episódio de hoje com vocês. E no episódio de hoje vamos conversar com Victor Augusto Araújo Silva e seus trabalhos sobre a expansão das igrejas evangélicas no Brasil e o voto evangélico. Sua primeira tese de doutorado, defendida na USP em 2019, recebeu o prêmio CAPES de melhor trabalho na área de ciência política e relações internacionais, bem como menção honrosa no concurso de teses da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX. Tudo bem, Victor? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com todo mundo hoje. Obrigado pelos ouvintes, pelas ouvintes também. Eu me chamo Victor Araújo, eu sou professor de Ciência Política e Políticas Públicas na Universidade de Reading, no Reino Unido. Também sou pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole, vinculado à Universidade de São Paulo. E minha pesquisa é basicamente sobre comportamento eleitoral com foco na América Latina. Eu tenho trabalhado bastante com dados do Brasil, às vezes dados agregados, dados georreferenciados, combinando isso com dados de opinião pública. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo da feitura, da cozinha, da pesquisa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, para começar, Victor, em suas pesquisas, você demonstra que a expansão das igrejas evangélicas no Brasil é um fenômeno relativamente recente, que teve início na década de 1960 e ganhou tração apenas a partir de 1970. Na nota técnica intitulada Surgimento, Trajetória e Expansão das Igrejas Evangélicas no Território Brasileiro ao longo do último século, 1920 a 2019, você realiza um mapeamento desse processo de expansão das igrejas evangélicas, utilizando as informações sobre os estabelecimentos religiosos inscritos na Receita Federal, ou seja, igrejas que possuem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Ao fazer esse mapeamento, você identifica as principais denominações evangélicas que atuam no Brasil. Poderia explicar quais são essas denominações e a metodologia que você utilizou para agrupá-las? Esse projeto, na verdade, ele nasceu um pouco dessa inquietação que eu tinha. Se fala muito sobre o crescimento do campo evangélico no Brasil nas últimas décadas, muito embora não seja uma peculiaridade do Brasil, isso é um processo que engloba toda a América Latina, com algumas exceções. Por exemplo, México, Paraguai, que o catolicismo ainda é muito forte, e outros lugares onde o secularismo tem padrões tão altos e comparáveis com a Europa, como, por exemplo, o Uruguai e, em alguma medida, também a Argentina e Chile. Mas, via de regra, o evangelicalismo ou o cristianismo evangélico vem crescendo bastante na América Latina. E a gente discute e fala muito sobre os impactos disso na política. De fato, já tem uma pesquisa vasta tentando estudar, entender, por exemplo, como que o crescimento dos evangélicos aumentou a representação desse grupo religioso no Congresso, no caso do Brasil, mas em outras casas legislativas ao redor da América Latina. Mas a gente tinha, na verdade, até esse trabalho, um conhecimento surpreendentemente muito limitado sobre como que essas igrejas expandiram e cresceram
no território brasileiro. E é daí que veio a ideia de tentar estimar não apenas o tamanho, né, e a densidade do cristianismo evangélico no nível local, em todos os municípios para os quais o dado existe, mas também fazer isso ao longo do tempo. Então, até esse trabalho, a gente não sabia, por exemplo, quantas igrejas a gente tinha em cada município do Brasil. Parece uma informação meio básica, mas essa informação não existia. Mas a gente sabia que existiam os dados da Receita Federal. Então, só para dar uma contextualização, as igrejas têm CNPJ, né? Então, uma igreja, quando ela é formalmente instituída, ela tem um cadastro de pessoa jurídica, logo ela consta na base de dados da Receita Federal. Então, em algum momento, a Receita Federal resolveu deixar esse banco de dados com todos os cadastros acessível para quem quisesse e conseguisse processar esses dados. Então, eu tive acesso a esses dados e pensei, pô, acho que dá para usar isso para a gente conseguir produzir uma informação ou criar algum indicador da saliência, do tamanho das igrejas nos municípios ao longo do tempo. E aí, tocando mais a sua pergunta, também tentar pensar esse aspecto da heterogeneidade dentro do campo evangélico. Quais são as denominações que existem em cada município, como elas estão crescendo ao longo do tempo e outras coisas mais. A metodologia consiste basicamente em pegar essa massa de dados, né? Então você tinha lá um banco de dados com milhões de linhas. A questão era como que você classifica igrejas. Então eu me baseei na forma como o censo classificava, tentava categorizar igrejas, também na literatura que vem da sociologia da religião, antropologia da religião, demografia, economia, enfim, um monte de gente vem tentando estudar o campo, a área nas últimas décadas, e criei o que a gente chama de um livro de códigos. Então, esse livro de códigos, só para dar um exemplo para quem está ouvindo a gente, é bem simples. Então, se tinha lá esse banco de dados da Receita Federal, tinha o nome de todas as igrejas. Então, eu utilizei esse nome para categorizar qual seria a denominação. Então, se estava escrito lá Igreja Batista da Águia Branca, eu usei esse critério. Então, como tinha Batista lá, a gente usa um classificador, não um classifier, na linguagem de machine learning, basicamente para buscar todas as vezes que apareciam no título de uma igreja, né? O termo Batista era automaticamente classificado em todo o banco de dados como uma igreja de denominação batista. Para alguns casos é bem fácil, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista, achou esse nome lá, achou esse label, automaticamente você consegue classificar. Mas para várias igrejas que têm nomes mais difíceis, nomenclaturas que misturam diferentes elementos, a gente precisava ter um livro de códigos para fazer isso, em primeiro lugar, manualmente, validar esse livro de códigos e depois deixar modelo, né, fazer com que o machine learning pudesse fazer esse processamento automático, pudesse validar isso depois. Então, foi um processo de várias etapas, até pegar o banco de dados, consolidar o banco de dados, criar esse livro de códigos e depois aplicar a metodologia em todo o banco de dados. O que foi legal desse processo é que, porque eu criei o código e tornei ele aberto, outras pessoas depois puderam usar o mesmo código, replicar e também refinar. Então, tem um projeto super legal que foi tocado depois pelo SEBRAP, que basicamente os pesquisadores e pesquisadores envolvidos nesse projeto pegaram esse livro de códigos, expandiram e classificaram outras denominações também não evangélicas, católicas, espíritas. Estão fazendo um trabalho ainda bem mais abrangente, mas baseado nesse primeiro exercício que eu comecei, mas que outras pessoas agora estão usando e fazendo uso bem interessante disso. Então, assim, em linhas gerais, o que a gente encontra lá é que tem um crescimento muito forte do evangelicalismo, como você pontuou, em anos mais recentes. Esse crescimento acontece de forma bem acelerada a partir dos anos 1990, ali em 60, 70 algo começa a já acontecer, mas é a partir dos anos 90 que o crescimento se torna muito acelerado, mas muito puxado pelas igrejas que nós chamamos pentecostais, e neopentecostais, e menos pelas igrejas de tradição protestante ou reformada, como igrejas batistas, metodistas, presbiterianas. É mais esse evangelicalismo que emergiu mais recentemente, de tradição mais americanizada, que ganhou uma cara diferente e contornos diferentes no Brasil e que vem crescendo de forma massiva nas últimas décadas. E Victor, você destaca que a expansão das igrejas evangélicas no Brasil não foi homogênea, né, no território brasileiro.
muito por causa das dimensões continentais do país e das heterogeneidades, né, de cada estado. Então, como se deu esse crescimento em cada região? Houve variação significativa entre essas macro-regiões? E pensando também dentro do próprio campo evangélico, considerando que você mapeou 4 grandes denominações, missionárias, pentecostais, neopentecostais e as de classificação não determinada, essa expansão foi equilibrada entre elas ou houve competição por espaço e fiéis que favoreceu algumas em detrimento de outras? Esse é um excelente ponto, uma excelente pergunta, porque de fato tem muita heterogeneidade tanto no tempo da expansão, né, quando começa a acontecer, e quem que está crescendo quando. Então, para pensar um pouco esse processo ao longo do tempo, tem que pensar um pouco nas ondas migratórias e nos fluxos de evangelização que a gente teve no Brasil ao longo do tempo. Então, a primeira onda de crescimento dos evangelhos no Brasil foi ali a partir de 1920, 30, entre a década de 20 e 40, que vários missionários começam a chegar ao Brasil, em alguns locais específicos. Então, a gente tinha uma corrente missionária forte no sul do Brasil, muito em razão da corrente de fluxo migratório que a gente teve no pós-Primeira e Segunda Guerra. Então, teve um crescimento da corrente missionária forte no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, ali, o evangelicalismo missionário, né, batista, presbiteriano, metodista, esse evangelicalismo mais protestante e tradicional vindo da Europa se instala e fica ali, se consolida ali, mas não cresce muito. Mais tarde, 2 décadas depois, começa a ter uma segunda corrente de evangelicalismo ou de evangelização no norte do Brasil. Lugares como Belém e alguns pontos no interior do estado do Pará começa a ter ali alguns missionários americanos que se instalam, e essa foi, de certa forma, a gênese do pentecostalismo no Brasil, porque esses missionários se instalam ali, abrem igrejas, essas igrejas se consolidam, no primeiro momento não tem um crescimento muito massivo, mas é a segunda geração dessas igrejas pentecostais. Então, só para dar um exemplo, a Assembleia de Deus chegou no Brasil nessa corrente aí, se instalando primeiro no norte. Alguns missionários depois começam a fazer o caminho da descida, se instalam em São Paulo e no Rio de Janeiro, que vem depois se consolidar como principal motor de crescimento do evangelicalismo no Brasil. Mas quando esse crescimento começa a acontecer, já é a segunda geração. Então, já são as pessoas formadas no Brasil por esses missionários que vieram predominantemente dos Estados Unidos, que formam uma geração de pastores missionários brasileiros, e essas pessoas foram as pessoas que fizeram o movimento crescer a partir do final da década de 70, e aí já ganhando contornos um pouco distintos, né? Então, o que a gente chama de neopentecostalismo, na verdade, é uma fusão do pentecostalismo, que veio dos Estados Unidos para o Brasil, com elementos da cultura brasileira. Então, o neopentecostalismo é isso, né? O pentecostalismo é uma fusão do pentecostalismo com esses elementos puramente da cultura brasileira. Então, para dar um exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, mais comumente reconhecida na figura do Edir Macedo. Essa igreja é uma igreja que claramente mistura elementos da cultura brasileira com esse elemento pentecostal. Só para dar talvez um contexto para quem está ouvindo a gente, o que a gente quer dizer por quem estuda isso, pentecostalismo, a diferença principal do pentecostalismo na comparação com as igrejas de tradição missionária é que eles acreditam nos pentecostes. Assim, simplificando isso bastante, isso tem a ver com acreditar que milagres podem ser operados por meio da presença do Espírito Santo, que cegos podem voltar a ver, surdos podem voltar a ouvir. E tem um momento ali meio catártico das reuniões, tem um processo ali que pode levar à consubstanciação de milagres, de feitos divinos que acontecem. Então, maus podem ser revertidos, enfermidades podem ser curadas. Esse é um processo que não existe no evangelicalismo clássico, tradicional, missionário europeu. Eles não acreditam no dom de curas, não falam em línguas. Todas essas coisas que se materializam ali durante o culto não são professadas no evangelicalismo missionário tradicional europeu. Então, essas variações elas foram ganhando contornos diferentes ao longo do tempo. E aí eu estava dando o exemplo Universal. Universal
tem toda essa mistura, né? Então você está ali durante o culto, expulsando demônios e dando nome para esses demônios. Então esses demônios, não coincidentemente, são associados a entidades de religiões de matriz africana. Então, antes de se tornar evangélico, Ode Macedo frequentava candomblé e umbanda. Então ele traz algum desses elementos, mas para demonizá-los. Então tem uma fusão de elementos, e aí é esse evangelicalismo que a partir dos anos 80, anos 90 ganha tração e cresce muito. Cresce muito onde, em primeiro lugar? Cresce muito no Sudeste, ali nesse eixo entre São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho depois Minas Gerais, Espírito Santo. Então é ali que se dá essa primeira onda de crescimento. E mais recentemente, a partir dos anos 2010, mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, aí tem um forte crescimento também na região centro-oeste e no norte. Esses são os locais onde o evangelicalismo está expandindo mais recentemente. Não é mais no sudeste, mas sim nessas regiões como centro-oeste e no norte. Então você tem estados, para ficar com o exemplo do norte, estados como Roraima, como Rondônia, onde os evangélicos estão crescendo a uma taxa muito, muito acelerada. Vitor, o método computacional que você elaborou para detecção e classificação de templos evangélicos inscritos na Receita Federal é bastante sofisticado e ao mesmo tempo acessível, já que ele já está disponível em código aberto, na linguagem R e pode ser replicado, como você comentou. Então, considerando que o censo demográfico é realizado apenas a cada 10 anos, em que medida essa base de dados pode funcionar como uma alternativa interessante para pesquisadores, jornalistas e representantes da sociedade civil que gostariam de monitorar a expansão evangélica nos períodos entre um censo e outro? Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa possibilidade de uso. Esse era um dos objetivos, né? Ter o dado, mas ter o dado da forma mais granular possível. Então, dado que o dado existia, a questão era como usar o modelo para conseguir criar um dado no nível mais granular possível, ou seja, no nível do município, de forma que esse dado estivesse disponível ali, mas também voltando no tempo o máximo possível e fazendo isso com uma temporalidade bem razoável. Então, você falou, o censo acontece de forma decenal. No caso do Brasil, ainda tem esses constrangimentos políticos que mais de uma vez já atrasou o censo. Foi assim no censo de 90, que foi para Campo em 91, os dados saíram em 92 e em 93. Foi assim novamente agora, um censo de 2020, que na verdade foi feito em 22 e boa parte dos dados ainda não está disponível. Então, a ideia era tentar fazer com que esse modelo, como você pontuou, fosse claro, fosse sofisticado, mas ao mesmo tempo as pessoas pudessem replicar para a gente voltar para trás e ter esse dado numa sequência temporal grande para quase todos os municípios. Infelizmente, não tem todos os municípios lá, por alguns motivos que a gente pode discutir depois, mas tem quase todos os municípios do Brasil. E para todos os anos, entre 1932, se não estou enganado, e 2019. Então, essa nota técnica foi publicada em 23, né? Então, era o dado que estava disponível ali naquele momento. Então, tem para todos os anos, praticamente 100 anos de dado para quase todos os municípios do Brasil. Então, isso, de fato, tem esse ineditismo também naquilo que na questão da série temporal. Então, acho que a nota técnica foi bem sucedida também por isso, né? O dado ter sido colocado à disposição de todo mundo, mas ter uma metodologia confiável, clara, replicável e ter para todo ano. Então, pessoas que estão interessadas moram no município X no interior do Brasil, quer saber como se deu o crescimento do evangelicalismo lá, quem foi que cresceu, quem foi que não cresceu, tem a condição de fazer isso e comparar com outros municípios, de repente agrupar o dado por região. Essa é uma coisa que pode ser feita, pode agrupar por estado, pode agrupar por região, comparar no tempo. Então, dependendo dos skills de programação de quem quer usar o dado, o céu é o limite. Você consegue fazer uma série de coisas e também extensões, dá para aprimorar usando o mesmo livro de código que está lá. Então, eu acho que esses são os 3 pontos fundamentais. Então, a metodologia que fosse clara e replicável, criar uma série temporal mais longa possível e fazer que essa série temporal fosse bastante granular, ou seja, para a maior quantidade de municípios possível, voltando no tempo, de modo que muitas pessoas pudessem usar. Eu já recebi relatos de pessoas que estão fazendo TCC de graduação, pessoas que estão escrevendo dissertações de mestrado,
pessoas que estão escrevendo tese de doutorado, mas também já recebi relatos de pastores que, olha, eu vi esse dado aqui, devia usar, ou de pessoas que não são religiosas de forma alguma, mas falam, olha, isso que eu achei interessante. A gente trabalha aqui com uma organização da sociedade civil específica, e essa informação aí foi importante para a gente, para pensar isso ou aquilo. E tem um uso do ponto de vista mais técnico, que é as pessoas que trabalham com pesquisa de opinião pública e outras pesquisas para as quais esse dado pode ser relevante, pode utilizar essa informação para calibrar, para criar cotas, para calibrar fatores amostrais. Então, tem uma série de coisas para os quais esses dados podem ser úteis que transcendem esse objetivo primeiro, que é, vou escrever um paper sobre isso, ou eu vou só documentar esse padrão. A nota técnica serve a esse objetivo também, de mostrar, olha, o dado está aqui, foi criado dessa forma, se você quiser replicar e validar o procedimento que foi feito, você pode fazer assim, mas também tem outros usos possíveis, aqui é só uma ilustração. O que eu acho bem importante salientar é que o dado, ele é bastante consistente com os anos censitários do IBGE, então eu mostro isso na nota técnica também, tem uma altíssima correlação, se você pegar o número de igrejas, só para ficar em 2 exemplos, o número de igrejas por município em 2000 e em 2010, 2 anos censitários, ok? E correlacionar com a porcentagem de evangélicos que o censo divulgou que existia em cada um desses municípios nesses 2 respectivos anos, você vai ver que tem uma correlação altíssima. O que quer dizer isso? Quer dizer que muito provavelmente o indicador que foi criado com o número de igrejas é um indicador bem preciso, porque ele acompanha nos anos censitários o tamanho do grupo de evangélicos que o censo está indicando que existe. Então, isso nos dá alguma segurança para usar um indicador nos anos não censitários. Isso quer dizer que para o ano de 2008, por exemplo, ou para o ano de 96, ou para o ano de 2016, a saliência que a gente está indicando lá provavelmente é a saliência correta, dado que nos anos para os quais o censo existe, se você correlaciona as duas medidas, elas têm uma correlação bem alta, ou seja, elas parecem estar medindo a mesma coisa, mas com muito mais abrangência, com muito mais granularidade e captando muito mais heterogeneidade entre os diferentes tipos de denominação evangélica que existem no Brasil. Antes de continuar o episódio, gostaríamos de te lembrar que o Urbanidades é apenas uma entre tantas outras iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre Brasil urbano. Para saber mais, confira nosso site urbandatabrasil.fflch.usp.br e não deixe de nos acompanhar no Instagram pelo @urbanidadespodcast. Vamos para a segunda parte da entrevista. Muito interessante. Um outro fenômeno central que aparece no seu trabalho é o de transição religiosa. A ideia de que o Brasil estaria vivendo uma mudança estrutural no seu mercado religioso, com o crescimento do segmento evangélico, o enfraquecimento progressivo do catolicismo romano, que durante séculos foi praticamente sinônimo de identidade religiosa brasileira. Então, os dados do censo de 2010 já mostravam os evangélicos com cerca de 22% da população, e estimativas do Datafolha apontavam para 26% em 2022. A nota técnica destaca ainda que algumas unidades federativas estariam mais próximas de completar essa transição, de um momento em que nenhum outro segmento religioso seria maior do que o grupo evangélico. Então, do ponto de vista conceitual, o que significa dizer que uma sociedade completou uma transição religiosa e de que forma o crescimento de uma denominação evangélica, em vez de certa forma, prejudicar as outras, parece estar operando, sobretudo, em detrimento do catolicismo. Eu acho que para esse exercício analítico, a gente precisa fazer um exercício de comparação. Então, é preciso pensar no que está acontecendo na América Latina de modo geral. Eu pontuei isso um pouco na minha fala inicial, mas eu acho que vale a pena voltar a esse ponto para a gente contextualizar isso. Então, quando a gente fala em transição religiosa, a gente está falando do seguinte: olha, tem um contexto no qual existe um grupo religioso hegemônico e essa hegemonia está sendo quebrada. Existem indícios que essa hegemonia será quebrada em algum momento. Então,
tem uma certa confusão sobre isso. A transição religiosa não significa que os evangélicos vão ser 50% dos brasileiros. Significa que em algum momento, muito provavelmente, eles serão o grupo religioso majoritário. Mesmo que isso seja eles sendo 40%, os católicos sendo 30%, 35% e outros grupos vindo depois. Então, é esse processo que está em curso no Brasil. Existe um conjunto de municípios no Brasil que esse processo já se completou. Então, tem uma série de municípios no Rio de Janeiro, por exemplo, Espírito Santo, que os evangélicos já são maioria. Significa que eles vão continuar crescendo? Não sabemos. E significa que eles vão ser 100% da população desse município em algum momento? Também não sabemos. Mas o que a gente sabe é que existe uma tendência forte de declínio do catolicismo, acompanhada pelo crescimento de outros grupos religiosos, sobretudo o grupo cristão evangélico. Então é isso que a gente chama de transição religiosa. A queda de um grupo que costumava ser o grupo hegemônico, né, ou decrescimento, ou a diminuição de tamanho, qualquer que seja o termo que você queira utilizar, e ao mesmo tempo o crescimento de outros grupos. No caso do Brasil, a hegemonia do catolicismo foi quebrada pelos evangélicos. Em outros contextos, a hegemonia do catolicismo nunca foi quebrada. México e Paraguai são bons exemplos. Em outros contextos, a hegemonia do catolicismo foi quebrada, mas não pelo evangelicalismo, mas pelo secularismo, por exemplo. 2 casos sintomáticos disso é o Uruguai, o contexto mais secular da América Latina disparado, e o Chile. Então, nesses locais, o catolicismo também ruiu, mas não para a chegada do evangelicalismo, para o crescimento do secularismo. Então, é dessa transição que a gente está falando. Ela pode ganhar contornos diferentes dependendo do contexto. No caso brasileiro, a principal característica da transição religiosa é um certo encurtamento do catolicismo e um crescimento muito forte do cristianismo evangélico. Parece estar em curso um novo capítulo dessa transição religiosa, que é os evangélicos, de modo geral, na nova geração, vamos chamar aí, no exemplo de um nome melhor, essa geração mais nova, os Gen Z, eles, mesmo os que continuam sendo evangélicos, eles têm uma característica denominacional muito diferente. É o que algumas pessoas chamam de desigrejados ou tendência de desigrejamento. As pessoas continuam se identificando como evangélicas, mas elas participam menos dos cultos de forma formal, elas tendem a ser menos afiliadas a uma igreja específica, fazem mais cultos no ambiente doméstico, com amigos, se reúnem em células. Parece um tipo de pertencimento religioso diferente. Isso não quer dizer que está em curso um processo acelerado de secularização. Eu diria que até o contrário, tem um processo de religiosação da nova geração bem forte, mas puxado em uma das dimensões por esse desigrejamento de parte dos evangélicos. E tem outras características também que eu vou mencionar depois. Mas uma coisa, só para ilustrar isso, que é bem interessante, é que a pessoa que nascia no Brasil entre os anos 40 e os anos 70, 8 em 10 eram católicos. As pessoas que nasceram entre 80 e 2000, 6 em 10 eram católicas. Tá? O que está projetado é que as pessoas que vão nascer entre 2020 e 2040, elas vão ser 5 e 10, 6 e 10 evangélicas. Então, tem esse processo de mudança muito, muito forte. Então, os desigrejados são filhos de evangélicos que frequentavam a igreja todos os domingos, e os desigrejados são, olha, eu me associo com essa fé, eu acredito que Jesus é Deus, eu leio a Bíblia, eu me identifico com essa fé, eu me identifico com a cristandade, mas eu não me identifico com tudo que a igreja, com isso formal, quanto estrutura, tem para oferecer, então eu quero professar essa fé de um outro modo. Então, os católicos se converteram para o evangelicalismo, tiveram filhos, continuam se identificando como evangélicos, boa parte deles, mas professando a fé de uma outra forma. Tudo isso para dizer que a transição religiosa está em curso, mas dentro dessa transição, a gente também tem fenômenos apontando em direções diversas. Tem um fenômeno acontecendo, e a gente está no meio desse fenômeno, e a gente continua estudando para tentar entender a magnitude, o tamanho, onde cresceu, mas a nova geração de estudos, na qual eu também me filio, está tentando entender coisas do ponto de vista qualitativo. Como que está acontecendo essa transição religiosa? Quem são esses evangélicos? Ou do outro lado, o que aconteceu com o catolicismo também em reação a isso? A gente sabe que essa nota técnica é mais voltada para evangélicos, mas tem pessoas estudando a partir de metodologias similares
como o catolicismo está mudando também em reação a esse crescimento evangélico. Então, tem metamorfoses diversas acontecendo no campo religioso brasileiro, que é muito dinâmico. Essa é uma coisa que a nota técnica explora, eu acho, razoavelmente bem. O crescimento de uma corrente religiosa no Brasil, ela puxa mais religiosidade. Ela não mata o setor religioso, ela traz mais competição e faz com que haja mais competição entre os diferentes grupos religiosos que existem. O Brasil é um dos mercados religiosos mais competitivos do mundo. Perfeito, Victor. Muito importante essa contextualização, né? Pensando também na geração Gen Z. Agora, falando um pouco sobre o artigo O Crescimento de Minorias Religiosas Transforma a Política Eleitoral, Evidências do Boom Evangélico no Brasil, que é o título traduzido, né, do inglês, esse artigo, publicado em 2025, ele apresenta um achado interessante. O crescimento de igrejas evangélicas está associado a uma redução no comparecimento eleitoral. Você mesmo aponta que esse achado merece uma investigação futura. O que você acha que pode estar por trás disso? Eu estou trabalhando nesse projeto nesse momento. É um dos projetos aos quais estou dedicando mais tempo nesse ano, justamente para tentar entender algo que aparentemente é um tanto quanto contraintuitivo. Então, só para contextualizar, esse artigo publicado em 2025, lá eu estou utilizando esses dados, né, que eu criei da Receita Federal para criar essa medida bastante granular no nível municipal. Então, no final das contas, eu criei uma medida que era quantas igrejas a gente tem em cada município no Brasil por 100 mil habitantes. Então, é um indicador bem limpo, bem granular, para tentar entender o tamanho do evangelicalismo em cada município brasileiro. E o objetivo do trabalho era bastante simples. Olha, tem muita discussão sobre qual que é o impacto do crescimento evangélico na política eleitoral do Brasil e em outros contextos, mas, na verdade, a gente tem muitos poucos trabalhos que tentam e que conseguem acessar de forma razoavelmente limpa essa relação. Então, a pergunta lá era: o que aconteceu onde os evangélicos cresceram mais? Isso de fato mudou o padrão da disputa eleitoral? Isso aumentou a competição? Isso aumentou a polarização? Isso aumentou a participação eleitoral? Então, tem uma série de indicadores lá, que a gente chama de indicadores mais estruturais da disputa eleitoral, que foram utilizados justamente para a gente tentar entender qual que é o impacto, esse boom dos evangélicos no Brasil, na disputa eleitoral, na política eleitoral. Alguns achados interessantes, o primeiro deles aqui não parece ter nenhum efeito sobre polarização e competição, então, onde os evangélicos crescem mais, não existe nenhuma evidência de que a política passou a ser mais competitiva, tanto as eleições locais quanto as eleições para presidente. Também não existe nenhum indício que aumentou de forma que a gente consiga identificar e distinguir nos dados polarização ideológica. Então, a gente sabe que a polarização aumentou bastante nos últimos anos no Brasil, sobretudo polarização afetiva, mas no que concerne polarização eleitoral, não parece ser explicada pelo crescimento dos evangélicos, né? Alguns outros fatores parecem estar puxando esse resultado. E tem outros dois resultados interessantes. Um é que o crescimento evangélico parece sim estar aumentando o conservadorismo, sobretudo em áreas urbanas, então onde os evangélicos cresceram mais. Você observa um deslocamento, vamos pensar numa escala ideológica, que 0 significa muito à esquerda e 10 significa muito à direita. Onde os evangélicos cresceram mais, você puxa os indivíduos um pouquinho mais para a direita. Então, houve de fato um aumento do conservadorismo, mas mais nas áreas urbanas, o que faz sentido, dado que é a área onde os evangélicos crescem mais no Brasil. Os evangélicos tiveram um crescimento menos acelerado nas áreas rurais, onde os católicos ainda continuam sustentando uma certa hegemonia no Brasil. E o último resultado, interessante também, mas mais difícil de explicar, pelo menos nesse primeiro paper, era onde os evangélicos estão crescendo muito, a participação eleitoral diminuiu. O que está por trás disso? Lá no paper eu aponto algumas possíveis hipóteses, mas o objetivo lá não era bem explicar isso. Então, estou trabalhando no segundo projeto agora, que a intenção é justamente explicar esse quebra-cabeças, né? Por que que o crescimento de igrejas, uma instância que em geral está associada à mobilização, então a gente tem documentado de outros lugares para o próprio Brasil, que as igrejas tendem a ser um contexto onde as pessoas estão falando sobre política e estão sendo politizadas, discutindo isso, sendo mobilizadas para ir votar às vezes. Elas são literalmente, em alguns contextos, alfabetizadas do ponto de vista político, né? Elas são trazidas
para essa discussão sobre política? Por que que nesse contexto, por que que o crescimento dessas instituições está levando à queda da participação? Então, eu compilei dados para o Brasil, mas também para outros 10 países na América Latina, nas últimas 2 décadas. São pesquisas de opinião pública para o Brasil e outros 10 países, mais alguns experimentos no Brasil. E a conclusão que eu cheguei, isso já está em processo de revisão, deve ser publicado em algum momento, esse novo estudo. A conclusão a qual eu cheguei é o seguinte: o crescimento do evangelicalismo na América Latina, em geral, ela coloca uma parcela da população naquilo que nós, cientistas políticos, chamamos de cross pressures ou pressões cruzadas. Então, boa parte dos evangélicos, nesse contexto da América Latina, é de baixa renda. Então, são indivíduos que demandam investimento estatal, dependem do Estado, tanto na forma de transferência de renda, ou de benefícios de prestação continuada, ou benefícios como Bolsa Família, por exemplo. Então, os evangélicos são predominantemente de baixa renda. No Brasil, por exemplo, 65% dos evangélicos ganham até 2 salários mínimos mensais. Então, por um lado, os evangélicos eles teriam interesse em votar por candidatos e candidatas que aumentem investimento social. Na América Latina, isso, em geral, está associado com governos mais à esquerda. Mas isso conflita com o outro lado, tá? Então, os indivíduos, os eleitores, eles estão operando entre valências. Então, economia importa, mas outras dimensões, outras valências também importam. E no caso dos evangélicos, essa valência moral importa muito. Então, o que eu mostro nesse trabalho para todos esses países é que os evangélicos são, por excelência, os eleitores mais conservadores na América Latina, o que os coloca nessa difícil posição. Por um lado, eles gostariam de votar por mais investimento social, mas, em geral, esses candidatos são mais à esquerda, e, por outro lado, eles gostariam de votar em candidatos mais conservadores nessa dimensão moral. E esses candidatos, em geral, estão mais à direita. Então, eles criam um dilema. Votar com o meu bolso, né, numa linguagem mais simples, do ponto de vista econômico, votar para aumentar o meu bem-estar econômico, o meu welfare, ou votar para maximizar minhas preferências morais. Nas situações que existe esse conflito, essas pressões cruzadas, em equilíbrio, um outcome muito provável, muito possível, tende a ser o não comparecimento eleitoral. Então, isso tende a atrasar a decisão sobre o voto, que você fica nesse dilema para saber em quem votar, o que faz com que você, no final das contas, acabe não participando da eleição, porque você está entre essas duas pressões. Você acaba não conseguindo tomar uma decisão, porque você fica diante desse dilema. Então, eu mostro esse resultado de forma bastante consistente para o Brasil, mas para outros 9 países da América Latina, Argentina, Peru, Chile, Equador, Nicarágua, Costa Rica, países da América do Sul, do Cone Sul em geral, mas também países do Caribe e da América Central também se enquadram nessa explicação. Onde o evangelicalismo cresceu mais rápido, participação eleitoral tende a ser menor, e a explicação está dentro dessa chave analítica. Os evangélicos estão sob extrema pressão cruzada, fazem com que eles fiquem diante desse dilema que acaba os paralisando e deprimindo a participação eleitoral desse grupo especificamente. Vitor, no mesmo artigo, utilizando um índice baseado na posição ideológica média de cada município, você encontrou evidências de que o crescimento evangélico desloca o eleitorado para a direita, mas esse efeito só se torna robusto a partir de 2012. O que pode ter acontecido, né? O que aconteceu em 2012 que serviu de gatilho para esse conservadorismo? E por que esse fenômeno parece ser tão mais intenso nas áreas urbanas do que nas rurais, como você comentou? Saiu um artigo na Folha de São Paulo, que era assinado por alguns economistas no Brasil, algumas semanas, que era assim: o que está acontecendo? Por que que o desempenho econômico no Brasil não é tão ruim assim e o desempenho da esquerda, no caso do governo atual, o governo Lula, é tão ruim, né? O Lula, o político atual que está no poder, você esperaria que nesse momento, dado o desempenho da economia, ele tivesse uma posição mais favorável nas pesquisas. No entanto, na semana seguinte que o Flávio Bolsonaro foi nomeado como candidato, a gente estava muito próximo do Lula, em algumas semanas chegou até a oscilar um pouco acima. Enfim, a disputa é bastante acirrada, muito mais acirrada do que você esperaria se você fosse prever resultado eleitoral só com desempenho econômico. Isso não é uma peculiaridade do Brasil. O Joe Biden perdeu também para o Trump recentemente nos Estados Unidos, tendo um desempenho econômico bastante razoável. A economia americana
não estava tendo o melhor desempenho do mundo, mas estava longe de ser uma catástrofe, menor taxa de desemprego em décadas, e mesmo assim perdeu a eleição. E nos dois contextos, isso tem a ver com o tamanho da saliência dessa dimensão moral a qual eu relatava e comentava um pouco mais recentemente. O que acontece no Brasil a partir de 2012, meados de anos 2000, 2010, é que porque o grupo evangélico começa a ficar muito mais saliente do ponto de vista eleitoral, aí a gente tem que sempre pensar numa questão de oferta e demanda. Quando uma porção do seu eleitorado grande passa a querer consumir pautas morais e ao você projetar essas pautas, você consegue a atração eleitoral, você faz com que as pautas morais e a saliência dessas pautas se torne mais forte, então elas ganham tração e tomam espaço na comparação com outras valências, com outras dimensões, como, por exemplo, dimensões relacionadas ao desempenho econômico. Então, isso começa a acontecer mais fortemente ali a partir dos anos 2010. O denominador mudou, não foi o comportamento eleitoral dos evangélicos em si. Em outros trabalhos eu mostro que os evangélicos sistematicamente rejeitavam a esquerda nas eleições presidenciais, pelo menos dois de 2002, uma exceção é 2006. Mas esse comportamento é bem sistemático. O que muda é o denominador. Os evangélicos passam a ser uma fração tão grande do eleitorado que o que esse eleitorado vai fazer importa, porque pode decidir o resultado das eleições. Se não decidir, é bastante determinante. Então, quando esse eleitorado começa a ficar ali bastante saliente no meio dos anos 2000, as pautas morais passam a ser mais utilizadas pelos candidatos, o que novamente ativa esse processo endógeno de falando mais sobre pautas morais, esse eleitorado se identifica com isso, ativa essa valência, quer ouvir mais sobre isso, em detrimento de outras valências, em detrimento de outras dimensões. Então isso faz com que esse processo seja retroalimentado. E isso explica também porque esse conservadorismo começa a aparecer mais ali em anos recentes. É quando os evangélicos já têm um tamanho considerável, quando essas pautas morais passam a ficar mais salientes, e aí elas aparecem na modelagem quando você está comparando isso com anos anteriores. Então tem uma combinação de fatores que explica isso. E aí, como eu disse, está acontecendo mais nas áreas urbanas, porque é ali que o grosso dos evangélicos está concentrado, é ali que as coisas estão acontecendo mais, é ali que está tendo mais mobilização eleitoral, enfim. Eu vou usar o contexto metropolitano do Nordeste. Vou pegar dois exemplos, tá? Área metropolitana de Salvador e área metropolitana de Recife. O Nordeste é comumente associado a muito voto para o PT, como sendo uma base eleitoral sólida do PT. Mas se você abrir, né, se você não mostrar os dados apenas para Estado, né, e geralmente é assim que a gente vê na TV, né, você colore o Estado, ó, aqui é vermelho, Lula ganhou na Bahia, ó, aqui é vermelho, Lula ganhou em Pernambuco. Mas se você desagregar por município dentro do Estado, você vai ver que nas áreas metropolitanas o PT vem experimentando dificuldade já há algumas eleições. Não coincidentemente, são nessas áreas metropolitanas que os evangélicos cresceram mais. Então, na comparação com o interior da Bahia, a área metropolitana de Salvador é muito mais evangélica do que o interior da Bahia. Mesmo sendo uma área que você tem uma forte presença de religiões de matriz africana, o evangelicalismo cresceu muito em Salvador, na área metropolitana em geral, da mesma forma em Recife. Então, não é uma coincidência que nesses locais os candidatos mais à esquerda vêm enfrentando, na média, em geral, mais dificuldade para angariar votos e para ganhar eleições. Então tem todo esse contexto que a partir dos anos 2010 a gente consegue observar de forma mais claramente, e como uma consequência natural, isso aparece nos dados quando você está modelando isso de forma mais criteriosa e tentando entender o que e quando as coisas estão acontecendo. Passando para a próxima pergunta, então, nos dois trabalhos, no caso da expansão das igrejas evangélicas e da chegada da eletricidade em áreas rurais, é possível observar mudanças graduais que produzem efeitos políticos ao longo dos anos, a longo prazo. O que esses casos podem trazer de reflexão sobre processos de longo prazo e também para compreender as transformações eleitorais no Brasil e seus impactos? Quando a gente está tratando de fenômenos que necessariamente têm variações importantes no território, a gente precisa ser muito cuidadoso com como a gente projeta esses dados, como a gente utiliza esses dados, como a gente lê os dados, para que a gente possa tomar decisões e também trabalhar em conclusões que sejam minimamente sustentáveis. Então, para que isso seja verdade, é bem importante considerar essa dimensão temporal.
em todos os meus trabalhos, eu acho que quase sem exceção, essa dimensão temporal está sempre lá. Então, eu nunca estou analisando um fenômeno em uma eleição específica, ou em um estado específico, ou em um município específico. Vai ser sempre quantidade, em geral, para o Brasil inteiro, para todas as eleições para as quais aquele dado está disponível. Porque aí a gente consegue ter uma visão geral do fenômeno, não só em termos de magnitude, mas também nessa questão temporal. Olha, quando foi que isso aqui começou a acontecer? E isso só começou a acontecer em algum momento? Por que que isso aconteceu? Por que que isso começou a acontecer só a partir desse momento? Então, o exemplo do paper que você citou é o meu paper em parceria com a professora Marta Rett, da Universidade de São Paulo, e com o professor Pablo Beramendi, da Duke University, dos Estados Unidos, e a nossa ideia era tentar entender os efeitos eleitorais do programa Luz para Todos. Então, isso demandava da gente entender onde o programa foi implementado, quando que o programa foi implementado, e a gente queria entender os potenciais retornos desse programa. Então, o pano de fundo é que, via de regra, a discussão, quando ela está posta fora das democracias consolidadas, assume-se que os programas em geral vão ser implementados de forma clientelística, sempre tentando meio que perverter a implementação desses programas, e que, portanto, quando você faz uma implementação um pouco mais programática, como foi o caso Luz para Todos, então você tem uma regra, ó, tem um ponto de corte, todos os municípios que caem para cima podem receber o programa, os que estão abaixo desse ponto de corte não vão receber. Quando você tem esse tipo de implementação, você não deveria esperar retorno eleitoral, porque a premissa seria que o eleitorado de democracias mais recentes, como a brasileira, eles só respondem basicamente a incentivos clientelísticos. O que a gente já sabe agora que não é necessariamente verdade, a história é bem mais complexa assim, tem muito mais nuance, depende de como os programas são implementados. Tem uma literatura bem vasta agora para o Brasil, mas também em outros países de renda média e baixa que nos permitem tirar conclusões um pouco mais precisas sobre isso. Mas nesse caso específico, eu acho que isso toca de forma frontal a sua pergunta. O que a gente descobre é que o Luz para Todos, no primeiro momento, ele não deu um retorno eleitoral, ele não trouxe um retorno eleitoral esperado para o partido que o implementou, no caso, o Partido dos Trabalhadores, né? Então, o programa começa a operar em 2004, a gente analisa para eleições locais, eleições presidenciais entre 2004 até 2024, então são 2 décadas de eleições. E a gente mostra que até 2010 não tinha efeito nenhum. Então, o que a gente aprende com isso? O eleitorado não necessariamente está votando por partidos que estão criando programas que estão, nesse caso, mudando a vida das pessoas, né? Porque você vai de não ter condição de comprar uma carne para deixar na geladeira a poder fazer isso, a poder ter água gelada em casa, enfim, acho que só quem já morou em algum lugar sem luz vai poder entender isso melhor. Então, o programa, de fato, foi uma transformação nas áreas rurais do Brasil, que não necessariamente se tornaram eleitores cativos do PT. Mas em 2010, esse cenário começa a mudar e a gente organiza isso no paper e mostra isso com fatos e evidências. Esse resultado ele começa a aparecer depois, não por causa da luz que chegou em si, mas por causa daquilo que nós chamamos de externalidades positivas do programa. Então, tem consequências indiretas, tem benefícios indiretos do programa, que só existem e só se materializam por causa do programa, mas que esses sim trouxeram os retornos eleitorais. Então, a gente documenta isso a partir do EJA, né, o Programa de Educação de Jovens Adultos no Brasil. Então, a gente mostra que apenas por causa do Luz para Todos, em vários lugares, áreas rurais no Brasil, pessoas começaram a ter acesso à educação. Por quê? Essas pessoas trabalhavam de dia e passam a poder ir na escola de noite, porque as escolas agora estão eletrificadas, têm luz, passam a oferecer esse curso para jovens e adultos, então várias pessoas concluíram o nível fundamental, o nível médio, por causa do programa, por causa do EJA, que só foi possível por causa do Luz para Todos. Então, mais de uma década depois, o programa começa a dar retornos, porque é a primeira geração desses alunos que se forma, e aí sim cria-se um vínculo. Olha, foi esse partido que criou, a gente mostra isso também, que as pessoas conseguem linkar o programa com o partido, e esse programa mudou minha vida de várias formas. Tem luz na minha casa, mas eu também concluí ensino médio, e aí, eventualmente, você consegue um emprego melhor, eventualmente você consegue entrar na faculdade, enfim, aí tem uma série de efeitos em cadeia que são possíveis porque, em primeiro lugar, aquele programa chegou lá. Então,
3 conclusões rápidas. Ao analisar esses programas e a dimensão territorial dos programas, a gente tem que analisar numa série temporal grande para a gente poder entender a magnitude do efeito, mas também quando que o efeito se instala e a direção desse efeito, e também potenciais externalidades negativas e positivas, nesse caso uma externalidade positiva, que acabam se traduzindo em retornos eleitorais, mas que se a gente tivesse estudado só uma eleição depois do programa, ou só 2, a gente não teria conseguido observar isso. Daí a importância de você estudar o território da maneira mais abrangente possível, mas também com uma série temporal alargada, de modo que a gente consiga entender essas dinâmicas temporais de mais longo prazo. Victor, você já mencionou um pouco, sobre o programa Luz para Todos, mas um dos conceitos abordados no artigo seria referente ao Policy Spillover. Você poderia explicar para os nossos ouvintes sobre esse conceito e quais são os efeitos nas políticas públicas, considerando, no caso, os resultados do Luz para Todos? O que a gente chama de spillovers lá é uma forma diferente de chamar externalidades positivas. Então, em quase toda a implementação existem positive e negative spillovers, externalidades positivas ou negativas. Vou dar 2 exemplos que eu acho que ajudam a ilustrar isso. Então, o Luz para Todos, por causa que tinha luz, você cria uma capacidade instalada nas escolas que elas podem oferecer educação para jovens e adultos durante a noite. Então, esse é um exemplo de externalidade positiva. Outro programa com externalidade positiva no Brasil também é um problema de infraestrutura, cisternas. Então, você vai nas comunidades rurais, faz um diagnóstico dos domicílios que não possuem acesso à água, você fura uma cisterna, dá acesso à água potável para essas pessoas. Isso, obviamente, tem um efeito direto de melhorar a vida dentro de casa. As pessoas podem cozinhar com água não contaminada, água limpa, podem tomar banho de forma regular. Isso é um efeito direto. Quais são os efeitos positivos e indiretos? As pessoas passam a se contaminar menos, então elas passam menos no hospital. Então, você sobrecarrega menos o PSF daquela região, pessoas passam a poder plantar mais, então o que elas plantam vai sobreviver, porque elas podem regar com frequência, pessoas vão vender esse excedente do que elas plantaram, dos animais que elas estão criando, isso vai fazer com que gire um pouco mais de dinheiro ali naquela comunidade, então você está diminuindo a sobrecarga na área de saúde, está movimentando mais dinheiro na economia local, e lá pelas tantas, depois de meia década, uma década, você vai conseguir observar algum efeito ali na composição do PIB local também. Então, são externalidades positivas. Mas você poderia pensar em externalidades negativas também. Então, um caso clássico é, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente tem muitas usinas de energia eólica, então aqueles cataventos, gigantes que são instalados. Você cria fazendas de energia eólica, pegando ar e transformando aquilo em energia o tempo inteiro. Tem uma consequência positiva, geração de energia, mas a gente sabe que tem uma série de efeitos negativos também sobre as populações de animais que estão ali ao redor, muitas vezes as populações humanas também, as comunidades ao redor daqueles cataventos, energia eólica. Então, ter sempre exemplos positivos e negativos de spillover effects. O que a gente mostra para o paper, olha, a gente consegue documentar um spillover positivo, um multiplicador, acho que uma tradução mais ou menos literal seria um multiplicador positivo. Então, tem luz que multiplica para ter acesso à educação, que multiplica para ter mais gente no mercado de trabalho com formação, que multiplica para ter mais gente entrando no ensino superior, que multiplica para mais gente com ensino universitário, potencialmente mais gente entrando no mestrado, enfim, são multiplicadores em sequência. A gente documentou só essa primeira etapa, que é a etapa para a qual a gente tinha dados, mas essa seria uma boa ilustração disso. Bom, pessoal, gostaria de dizer que chegamos a mais um final de um episódio do Urbanidades Podcast. Então eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês na conversa de hoje. Muito obrigada, Vitória. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Cassiane. E obrigada ao nosso convidado, Vitor. Acho que o assunto é de interesse de todo mundo e é um prazer divulgar pesquisas tão interessantes quanto as suas. Obrigado, pessoal. Fico muito honrado e feliz com a participação e fico à disposição para futuras interações. Muito obrigada, pessoal, pelo episódio de hoje e até a próxima. E gostaríamos de agradecer a vocês, ouvintes, pela companhia em mais um episódio. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos mais uma vez aqui no Urbanidades. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil,
banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.